noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Me chamo Edna, sou professora, sou jornalista, né, diplomada, tenho mestrado, doutorado em Ciências da Comunicação. Venho me dedicando a discutir, né, essa relação do jornalismo com as tecnologias há mais de 20 anos, né, e estou muito feliz de estar aqui. Para mim, aqui a UFJF é uma segunda casa, né? Tenho aqui minhas amigas, né? Meus amigos, né? Nós nos encontramos sempre nos congressos e é uma imensa satisfação estar aqui com vocês hoje. Hoje eu vou falar com uma proposta assim, de uma exposição dialogada, né, sobre o uso da inteligência artificial na pesquisa científica, né. Nos últimos anos, né, ali a partir de 2022, 2023, a gente foi surpreendido, né, pela notícia do uso, né, da possibilidade da IA generativa, né. A gente sabe que as empresas, né, já estavam desenvolvendo isso há algum tempo, mas para as pessoas comuns, né, é relativamente recente, né? Então, a proposta que eu trouxe para vocês foi para a gente conversar em torno de 4 tópicos, né, que eu preparei. Primeiro, a gente vai falar um pouco da IA generativa, porque a generativa é uma especialidade, né? Existem outros tipos, né, de inteligência artificial. Nós vamos falar um pouco das ferramentas mais usuais para a pesquisa e do uso consciente e ético da IA, e depois a gente abre um pouco para o diálogo, né? Então, vou dar uma corridinha para não cansar vocês, tá? Primeiro, assim, vamos num ponto de partida, né? Colocar o nosso vocabulário, né? Igual, né? Do que a gente vai falar, né? Quando a gente estiver falando de IA generativa, a gente vai estar falando de uma área, né, da inteligência artificial que cria conteúdos, textos, imagens, áudios. Ela realiza tarefas, né? Mas é diferente de outras IAs que não geram. Elas fazem, por exemplo, criam códigos, elas desenvolvem outros tipos de tarefas. A IA generativa, ela está implicitamente ligada ao nosso campo de comunicação. É o que a gente mais discute. As demais podem estar ligadas a outros ramos, né, de conhecimento, outras áreas de conhecimento, né? Quando a gente fala de algoritmo, do que a gente está falando? De um conjunto de regras, né, de instruções que permitem às máquinas executarem tarefas, né? A gente comenta assim, o algoritmo parece que me ouviu, né? Você acaba de falar assim, nossa, queria tanto estar numa praia, parece lá uma coisa de viagem e tal, né? E realmente, né, é isso mesmo que acontece. No Instagram é mais visível essa questão do algoritmo, porque você, de repente, está vendo lá o ginástica sentado na cadeira. Vocês já viram isso? Aí ele não para, ele fala, você gosta de ginástica? Né? Ele começa a te dar bastante coisas de ginástica, né? Qual é a leitura, né, que o algoritmo faz? Quanto tempo você permanece, né, que você ficou naquela tela assistindo o vídeo? O TikTok também é assim, né? Quanto mais tempo você fica, e engraçado que às vezes você não gosta do negócio, você só assiste de raiva, e aí ele fica te dando só aquelas coisas que você, né, não gosta. Por quê? Ele entende o quê? Ele é uma máquina de engajamento, ele está em busca de audiência, né? É a audiência que monetiza, né, aquilo. Então, é total de views, compartilhamentos, né? Não vou entrar assim nas dinâmicas de cada uma das redes, porque a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas eu queria assim, que a gente pensasse que tudo isso faz parte do mesmo universo. Outra questão que a gente fala é do aprendizado de máquina, né? O machine learning, né? O que é isso? É tudo que é feito, né, pelos programadores para ensinar
esses computadores a desenvolverem essas tarefas, né? Não é na época de vocês, mas assim, muito antigamente, coloca antigamente nisso, nos anos 80, a gente aprendia linguagem de computador. Era o Basic ou o COBOL, né? Era coisa assim, curso de adolescente, que nem quando a gente faz curso de inglês, muita gente colocava a gente para a gente aprender, porque o computador era coisa do futuro, né? Uma coisa assim, né? Eu me lembro que num desses cursos, quando eu tinha 13, 14 anos, a gente fazia jogo de forca, né? Aqueles computadores assim enormes, a gente como que era o jogo de forca? Era tudo em inglês, os comandos. Se A é igual a B ou C, então coloque D, né? Você tinha que programar quantas palavras ia ter naquela memória, né? Então, assim, é claro, cavalo. Se eu não tivesse programado cavalo, nunca ia sair cavalo lá. Então, primeiro eu colocava todas as palavras que eu queria que aparecesse, depois separadamente cada uma das letras, né? E depois eu acionava para quando fosse acionado o C aparecer em tal lugar. Quando fosse acionado o A, isso dá para fazer no PowerPoint, né? Algumas transmissões, apresentações do PowerPoint, a gente faz assim para fazer também o jogo de forca, né? Então, assim, essas máquinas são ensinadas, não há inteligência. A primeira questão é que não há inteligência, porque a inteligência pressupõe autonomia, né? Pressupõe você pensar com a sua cabeça. Essas máquinas são programadas para pensar dessa forma, para o bem e para o mal, né? E a gente tem que também pensar que há um mercado por trás dessas máquinas. Todas essas máquinas pertencem a empresas que têm seus interesses comerciais, né? Então, é uma das coisas que a gente vai discutir hoje aqui. E prompts. O que são prompts, né? A inteligência generativa, ela precisa que você dê um comando para ela. A gente chama esses comandos de prompts. Quanto mais aperfeiçoado é o prompt, melhor é a resposta que você vai ter, né? Esses prompts, existem agora novas profissões indo, né? Um pouco no que o professor Marco Aurélio pesquisa, né? Das novas demandas e as novas tarefas e profissões, né? Existem os engenheiros de prompts. São profissionais que trabalham exclusivamente criando esses comandos, né? E o que a gente chama de um aplicativo de IA, né? É uma plataforma que utiliza IA, que você consegue baixar ali pelo Play, Google Play, esqueci o nome. Play Store. Tudo faz parte do mesmo universo, né? E onde nós estamos, né? Hoje, né, 2024, dezembro de 2024, a gente tem uma profusão de aplicativos generativos. Tem para tudo que é coisa. Tem uns que você cria música, uns que você coloca a letra, ele cria a melodia. Tem outros que criam a melodia. Tem outros que trabalham com imagem, geram imagens a partir de comandos. Tem outros que, por exemplo, você coloca uma foto sua, ele consegue te envelhecer, de rejuvenescer, te colocar numa outra roupa, né? E tem esses que são os assistentes pessoais, né? Que eles funcionam como uma Alexa, só que de texto, né? Você pede para ele, ele faz, né? A própria Alexa, né, é uma inteligência artificial, né? Tem outros que a gente chama de internet das coisas, né? Que geladeiras. Então, assim, praticamente todas as áreas estão, né, tendo esse tipo de produto aí ligado à inteligência artificial. Em relação ao mercado de inteligência artificial generativa, a ideia é que são, até 2032, 1 trilhão e 300 milhões de dólares vão ser investidos, né? Vão estar em circulação
em relação ao capital. É muito dinheiro. Cada dólar investido por IA generativa, o retorno é de 3,7 dólares. É quase 4 vezes mais. Para cada dólar investido, o lucro é de 4 vezes mais. Então, a gente está aí no mercado extremamente lucrativo e promissor, né? E, ao lado disso tudo, o que a gente tem? Uma ausência de regulamentação de uso, que é o ponto onde a gente vai chegar, né? Você tem, se você puder pagar, você usa, mas e aí? As questões éticas ligadas a esse uso. Então, para adiantar aqui um pouquinho, vou colocar para vocês uma questão assim, que é bem importante quando a gente pensa na IA e nessa relação comercial que ela tem, é que quando você coloca informações lá, você está colocando o seu conhecimento, todas as suas informações, né? E alguns programas, não sei se vocês já leram, quando você vai baixar um aplicativo, esse aplicativo usa, né, a sua foto, o seu endereço, o seu contato, quer acessar, você autoriza acessar os seus contatos, né? Ele vai ali acessar suas preferências, tudo que você já acessou. Então, assim, ao colocar a sua pesquisa para um IA avaliar, a sua pesquisa vai fazer parte, lembra do machine learning? Daquele repertório de informação, né, que está ali circulando, né? Ah, mas não acontecia isso já no www, né, o World Wide Web? Sim, mas agora há uma máquina programada para isso. Então, toda a questão, mas isso não é recente. Por exemplo, quando as universidades federais, elas trabalham, deixaram de ter as suas contas particulares para ter usado o Google, né? Isso, todas as informações sobre pesquisa que a gente troca, já é do Google, né? Já está ali circulando, né? Os nossos documentos, os documentos da secretaria, os documentos da CAPES, né? Então, essa relação da pesquisa e dessa dependência tecnológica que, por questões mesmo do nosso país, não conseguiu dar conta, né, foi uma decisão política, né, que nós usássemos, né, as contas do Google, né. Houve um momento que nós tínhamos nossas próprias contas, né. Eu acredito que deveriam permanecer algumas de sigilo, né, para algumas coisas, porque quando cai ali, caiu na rede, literalmente é peixe e alguém está ganhando com o seu peixe, né? Enfim, só fazendo, né, fiz esse parênteses para a gente avançar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar para vocês as possibilidades. Depois a gente discute o uso ético disso aqui, tá? Na área de pesquisa, você pode usar IA em todas as fases. Desde a ideação, o planejamento, o desenvolvimento inicial de uma proposta de um projeto. Tem outros que fazem a revisão de literatura, outros que indicam os trabalhos, né? Você pede uma bibliografia e eles vão procurar essa bibliografia qualificada para você, eles acessam bancos de dados. Os mais desenvolvidos hoje são os que a gente chama de assistência de escrita acadêmica, né? Que ele te ajuda a fazer desde uma revisão textual até criar mesmo, criar gráficos, fazer imagens, né, informativas, né? Na fase do desenvolvimento da pesquisa, também existem IAs que ajudam mesmo. Vamos supor que você está com uma compilação de dados enorme. Você sobe esses dados e ele cria categorias para você. Lembra que na análise de conteúdo, a gente tem que criar as categorias, né? Ou, por exemplo, um sistema de busca. Você consegue criar motores de busca. Por exemplo, eu quero ver todas as matérias
sobre violência contra a mulher de 95 a 2005. Consigo fazer isso com IA, né? Então, ela ajuda a organizar coleta de dados. Por exemplo, você fez ali a sua ficha manual, tem IA que transforma aquilo em texto, né? Criação de quadros, infográficos, registro, fichamento de autores. Existem IAs especializadas em fichamentos. Você diz o que você quer daquele fichamento, né? E do tema, ele procura o texto e te entrega, né? Na fase de finalização, vamos supor, você acabou a pesquisa, né? Ele organiza para você o sumário, ele organiza a paginação, coloca em ordem as referências, ele faz aquela conferência, se tudo que está citado, né, ao longo do trabalho, se está lá na bibliografia, ele faz assim, sugestões da organização da tese. Por exemplo, ele vai te falar assim, olha, o segundo capítulo talvez ficasse melhor se fosse invertido com o quarto, né? Ele vai te dar sugestões de aprimoramento, né? E fora assim, a questão de, se você perguntar, né, para a IA, falou, olha, eu estou aqui com a minha tese, está aqui, né? Eu quero escrever artigos, não tenho ideia de quais artigos eu posso fazer a partir, né, dessa tese. Ela faz para você, né? Então, quais são... trouxe alguns exemplos para vocês, né? Vou trabalhar aqui com vocês hoje, né? E eu queria mostrar as diferenças, né, de cada IA. A que mais se popularizou, né, foi o ChatGPT, né? O que o ChatGPT? Ele opera por comandos, mas ele simula uma conversa com um ser humano. Ele é o chat. Então, você conversa com ele. Quase aquele filme Ela, vocês assistiram, né? Então, o Copilot, ele ajuda o usuário a realizar tarefas. Ele não é tão amigo, não. Ele não gosta de muita conversa, né? Você só fala o que ele para fazer, tipo assim, seja breve, fala logo o que você quer, né? Quanto mais curto e mais direto é aquilo que você pede, mais rápido ele realiza, né? E o Gemini, né, que é o do Microsoft, ele é um assistente virtual pessoal. Então, ele vai fazer assim, organizar desde a sua agenda, né, colocar tudo lá que você tem que fazer. Você fala assim, olha, tenho o congresso, né, da Intercom para esse ano, eu tenho SBPJ, eu tenho isso, tenho aquilo. Sugere ali alguns artigos dentro da minha tese que eu posso fazer e cria um cronograma de trabalho para mim. Ele vai criar, né? Nesse sentido, ele é um assistente virtual para a sua necessidade, né? Lembrando que tudo que você coloca lá alimenta as respostas que depois ele vai dar, né? E qualquer proposta, né, que eu trago aqui para vocês, né, é um uso consciente. Do mesmo jeito que quando a gente faz uma busca no Google, eu sou da época que quando a gente ia fazer pesquisa, a gente ia na biblioteca, ia na fichinha, pedia para a bibliotecária, ela ia buscar o livro, trazia para a gente e a gente copiava à mão, né? Então você pode ter uma postura assim, não, isso que é fazer pesquisa, né? Não assim, não, hoje tem o Google, né? Eu creio que a inteligência artificial vai ficar, do mesmo jeito que quando chegou os outros sistemas de busca, a gente teve que se adaptar. Eu acho assim, muito interessante a gente discutir o uso consciente. Você vai fazer pela sua vontade. Afinal, é você que é o inteligente. Ele está ali para fazer o que você pediu, né? E é muito importante você perceber também que ele está atendendo ao mercado. Não é de graça. Não é porque eles são seus amigos, né? Não tem amizade nisso aí, né? Então, quais são os princípios que eu acredito que são imprescindíveis, que a gente não pode abrir mão nunca? O primeiro deles é a autoria, né? A pesquisa científica tem um autor, tem um orientador, né?
E esse princípio, não adianta você dizer depois, olha, esse trecho aqui foi inteligência artificial que fez, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, o trabalho é seu, sempre será seu, né? Replicabilidade. Todo fenômeno ali que você desenvolve numa pesquisa, ele tem que ser replicável. Então você colocou lá uma pergunta, né, para o ChatGPT, ele te respondeu e você colocou lá, qual a garantia que você tem? Então, eu sempre falo, eu vou falar isso para vocês, a gente só pergunta para a IA aquilo que a gente já sabe a resposta. Porque é você que vai ter que dizer se aquilo está bom ou não está. Se você não conhece a resposta, não pergunte. Como é que você vai saber se aquela resposta está correta ou não? Né? Segurança no uso dos dados. Se os seus dados são confidenciais, se você está trabalhando com entrevista, se você não suba os dados para IA. Se você está trabalhando com um trabalho inédito, com uma pesquisa que é relevante, não suba o seu texto, né? Tenha ideia do que você está colocando, né, ali. Confidencialidade, né? Cuidado com o nome das pessoas, né? Quem são as pessoas envolvidas, principalmente quando a gente trabalha com entrevistas sendo estruturadas, entendeu? Tenha esse cuidado. Transparência. Mostre na sua pesquisa onde você usou inteligência artificial. Às vezes você está assim com um grupo de dados, de informações. Você tem lá várias anotações e você fala assim, olha, queria criar um gráfico sobre isso, né? Então você vai falar, vai assumir, olha, o gráfico na página 81 foi criado com assistente tal, né? E o comando, né? O prompt foi esse, o resultado foi aquele, né? Isso é transparência, né? Comitê de ética em pesquisa. Fale, né? Comunique o comitê de ética, né? Quando você submeter o seu projeto, que você deseja usar a inteligência artificial, de que forma você vai usar, qual o programa que você vai usar, que prompt você vai usar, e aí esse comitê, ele vai aprovar ou não, ou vai sugerir mudanças no seu projeto, né? Porque tudo isso é um processo de validação, nós trabalhamos com ciência, né? Declaração de uso. A declaração de uso é uma prática em que o autor, né, ele diz para a sociedade científica, ele declara que ele usou, como ele usou, por exemplo, ele pode declarar, usei o ChatGPT para criar a bibliografia da ABNT, segundo os critérios da ABNT. Ok, né? Eu usei o ChatGPT para fazer a revisão textual e a coerência, né? Manter a coerência do texto. É possível? Né? Mas lembre-se que essa responsabilidade é sua. Você que tinha que saber. Às vezes ele não sabe com a concordância verbal e nominal, né? Às vezes ele usa o acesso ao banco de dados que ele tem é de um português que não é o nosso falado aqui no Brasil, né? Apesar de nós termos todos os nossos acordos, né, de língua, existem especificidades, né? Por exemplo, a gente chama nota seca, nota pelada, né? Como é que ele chama lá? Entendeu? Então, você vai... além da declaração, você tem que pensar também na descrição. Descrição do uso é o seguinte, você descrever todas as etapas. E como é que a gente pode fazer isso? Né? Qual a recomendação? Né? Que você faça o registro detalhado do uso através de uma planilha. Né? Então, lá, que etapa da pesquisa você está? Você está no mapeamento de artigos. Você pede para ele lá, tem algumas plataformas que trabalham com essa busca ativa de artigos, né? Você tem que saber qual que é e você vai colocar ali a primeira coluna, ferramenta usada, objetivo, por que você está usando essa ferramenta, quais são os resultados
que ela gerou, né? Que data você usou? Quais foram os comandos que você usou, né? Então, por exemplo, você quer saber quais são os melhores artigos, né, referenciados sobre o uso da inteligência artificial no jornalismo. Quantas bases você teria que olhar para chegar a isso? Aí você pode dar para ele já essas bases. Você pode dizer, olha nos Scopus, olha no Cielo, né? Você dá os comandos e ele vai fazer isso para você. Sobre a leitura e fichamento, né? Você pede, você sobe alguns textos para ele e você pede fichamento de texto, olhando para assim, estou escrevendo sobre a história do telejornalismo, né? Gostaria que você fizesse uma linha do tempo, né, com as principais características de cada fase e tal. Ele vai fazer para você. Quem deu o comando é você. Problematização, análise, redação e edição de texto. Várias fases da pesquisa podem ser feitas, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu vou agora, vamos rezar para Nossa Senhora na internet ajudar a gente, né? Que eu queria fazer uma experiência agora com vocês. Então, bora lá. Estou aqui com o meu chat GPT. Esqueci de falar. Todas as opções que eu vou mostrar para vocês são opções pagas, tá? Porque o gratuito, ele te larga na mão quando você menos espera, tá bom? Então, quanto custa um chat GPT por mês? Eu pago R$95, o que é muito, 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 porque dá mais de R$1.000 por ano, né? E você não consegue fazer tudo com o chat GPT, né? Aí, quem é que fala aí uma pesquisa para mim? Uma pesquisa, uma ideia de uma pesquisa. Quem pode aí me dar uma dica? Você quer entrar no programa de mestrado aqui e você tem ideia, né, de uma pesquisa. Vocês estão... Peraí, deixa que eu coloque aqui. Vou inventar uma aqui. Não, mas não vai me influenciar, porque aparecer ele vai influenciar. Vai influenciar. Esse que eu vou ter que digitar, então vai lá. Preciso fazer um projeto sobre o uso da IA no telejornalismo. Já só texto. Já sei que apareceu o texto dela. Inicial é de Mabel. É um projeto de mestrado em comunicação. Deixa eu ver se eu tenho prompt pronto aqui, só para não ficar catando um pouquinho aqui. Tem um aqui. Mestrado de comunicação, tá. Aí o que eu coloquei a mais aqui? Preciso fazer um projeto sobre o telejornalismo, é um projeto de mestrado, é um projeto de pesquisa para concorrer ao edital de financiamento de pesquisa. A ideia do projeto... Não, deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui era para pedir um financiamento. A ideia do projeto é estudar a inteligência artificial generativa está impactando as rotinas de produção e como as ferramentas de IA podem contribuir para um jornalismo ético, socialmente referenciado e comprometido com a justiça social. Aí eu coloquei aqui para ele tudo que eu quero que esse projeto tenha. Introdução, justificativa, objetivo, referencial teórico, processo metodológico, holograma de execução, referências. Como ele é dialógico, você pode me ajudar a fazer esse projeto de pesquisa? Olha que lindo. Vamos ver. Não, faça sozinha. Cadê? Ele vai tirar você agora. Ih, agora não. É o perigo. Aqui.
Eu também não vi. Uia, ele nem me cumprimentou. Projeto de pesquisa Impactos da Inteligência Artificial Generativa no Telejornalismo. Perspectivas éticas e sociais. Ele vai me listando aqui, né? Tudo que ele acha que tem que ter. Justificativos, objetivos. Olha, o que ele fala aqui? Que esse projeto contribui para a formulação de diretrizes que alinham a utilização de IA com princípios de justiça social e representação equitativa. E tipo, vale, sei lá, 2 pontos. Os objetivos gerais, os específicos. Aí ele vai me dar um referencial teórico. Olha aí, ó. Ele pegou lá o Sodré de 2013, pegou Braga, pegou Jenkins, né? O Culver, né, que é o cara que 2020 estuda essa questão aí da inteligência no jornalismo. O Viseu apareceu. Martino e Luiz Carlos Martino, né? Luiz Cláudio Martino, né? Aí os procedimentos metodológicos. Ó, não paguei nada para eles, hein? Essa tá boa, hein? Olha o cronograma. Ele sugeriu a alma aí, é isso mesmo? Aí, música, você tá lá. Que isso, Coutinho? Que isso, Coutinho? Tá do lado do Jenkins, aí você tá bem. Tá, a referência tá errada. É isso que a gente vai Sim, chegar. essa seria jamais, não é livro. Não, esse livro o Viseu nunca escreveu. Jornalismo e representatividade social. O do Sodré também está errado. O do Sodré também. Esse é Natal Goulart Ribeiro, será que é? Não. Justiça social e jornalismo. Isso aí também não existe. Então, era isso que eu queria chegar, né, com vocês, né? Mas vamos supor assim que eu falei assim, fiquei magoadíssima, não falou de mim, da Cláudia Tomé, nem da Cristina Mussi. Peraí. Às vezes é até melhor não tá, gente. Tá vendo? Olha que perigo. Gostei, não, deixa eu elogiar. Gostei muito da sua proposta. Eu trato o chat GPT super bem. Eu também. Um dia vira Eu chamo máquina, ele né? de divo, eu agradeço. Eu dou bom dia também. Eu dou bom dia. Eu falo bom dia, divo. De proeminentes pesquisadoras. Eu tenho medo do chat. Da Rede Telejovem. Nossa, você tá com ele bem, que aí quando tiver Revolução das Máquinas, aí não te pega. Olha, pra ver. Cláudia. O Gemini é melhor. Aham. Aí toda vez que alguém O quiser, Gemini é melhor. Eu nunca testei um outro, só chat. você pegou a ideia, né? Mas ele é melhor que A o Cristina tem H. Peraí. Cristina, peraí. Ah, Cristina Mussi. Tipo, se você pede pra ele. mas não aparece nada. Tipo assim, se você pede pro chat GPT, você manda um texto pro chat GPT e pede pra ele deixar acadêmico, ele não Colocar coloca Edna nada. Mello e vou colocar o novo doutor de prestígio. Pode fazer assim. Pedro Miranda. Você pode fazer assim. Aí fica mais. Eu vou testar. É menos pior. Pedro Miranda. O Jonathan tá aqui? Mas não é tão ruim. Tá. Pediu licença que ele teve da aula. E Pedro Miranda. Referencie suas obras e o que? Cite a coleção jornalismo audiovisual da Editora Insular. Ele ainda vai inventar livro aí, tá? Só que não existe isso aqui, né? Narrativas audiovisuais. Suas transformações ela não escreveu. Filho, telejornalismo e convergência tem, mas é um artigo, não é um livro. Pedro, a história vive enquanto a notícia acontece. Mas eu ainda não publiquei. Sabe o que é isso aqui? É futurologia. Então vai ser pela insular. Como que é? Salve, Senhor. Receba, receba. Então,
Então, era isso que eu queria dizer para vocês. E precisa do filtro. Precisa do filtro. Por que ele sabe do trabalho do Pedro? Porque eu também fiz um trabalho aqui de pedir para ele analisar a tese do Pedro. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Vou dar esse exemplo aqui. Eu peguei da tese do Pedro uma tabela totalmente desestruturada. Você pode organizar as informações desse gráfico de forma a melhorar sua leitura baseada na cultura visual e na linguagem visual? Aí coloquei aqui, tudo lascado. Só para usar aqui de exemplo para vocês. Aí, olha como ele sistematizou. Ele criou as colunas, né? E ele preencheu. Entendeu? Então, assim, você dá o dado bruto e ele organiza. Vou voltar aqui. Aonde ele respondeu? Atualizei o projeto para incluir as contribuições de pesquisadoras da rede Telejovem. Cláudia Tomé, Cristina Mus, Cristiane Finger, Edna Mello e Pedro Miranda. Pedro Miranda ficou como pesquisadora também, Pedro. E os capítulos da coleção Jornalismo Audiovisual da Editora Insular. Caso precise de mais ajustes, é só informar. Então, isso aqui você vai elaborando constantemente, tá? E aí, se você quiser falar assim, olha, não gostei dessa tabela, esse autor não existe, você pode colocar outro, aí ele vai te perguntar qual que você quer que eu coloque. Então, chat GPT, é diálogo, é conversa, né? Aqui, eu coloquei aqui. Olha o que ele escreveu. O prompt que eu coloquei. Preciso fazer um parecer sobre uma tese de doutorado. Você é um doutor em comunicação. Faça um parecer sobre essa tese, enfatizando os pontos fortes e sugestões de aprimoramento. Sugira também 2 perguntas para serem feitas durante a arguição do doutorando. Aí eu coloquei lá e ele veio aqui trazendo para mim, Ele leu a metodologia que o Pedro utilizou. Olha, análise televisual convergente, análise televisual. Ele elogiou o aprofundamento teórico, ele disse que é robusto e que ele trouxe mediatização do uso mediático, dramaturgia do telejornalismo. Ele trouxe estudo de caso significativo. Aí olha o que eu fiquei impressionada que algumas coisas que ele sugeriu, a banca sugeriu. Considerar a inclusão de coberturas mais recentes, né, como a pandemia da Covid, né, que poderia enriquecer, investigar profundamente o impacto das redes sociais e plataformas digitais da Globo News, incorporar uma análise comparativa com canais internacionais como CNN e o BBC, foi o Vitor que falou, né? E a perspectiva de recepção, né, ninguém tinha falado, falou? Perguntas para a arguição. Considerando o papel das redes sociais digitais do serviço de streaming, como você acredita que a Globo News deve adaptar suas estratégias narrativas para competir com esses formatos emergentes? Fala a verdade, né? Aqui, o que eu tinha pedido? A sistematização, tal. Tá. Agora eu vou mostrar o do Claude. Vou mostrar o Claude para vocês. O Claude é o IA mais completo que o ChatGPT. Ele é exclusivo para trabalhos acadêmicos, né? Abre o parecer do Claude. Ele escreveu: a tese apresentada apresenta uma análise rigorosa e original da evolução das grandes coberturas realizadas pela Globo News, propondo 5 fases, né? Pontos fortes. Ele elencou a metodologia, o corpus. Ele citou aqui, o cliffhanger, né? Rigor, sugestões de aprimoramento, aprofundar a discussão sobre as mudanças, impactaram não somente a produção, mas também a recepção das grandes coberturas, explorar detalhadamente as implicações da convergência midiática para o modelo de negócio do jornalismo all news, né? E aí ele faz a pergunta com o conceito de serialização, que é o que você traz na tese, né? E ele fala assim, a outra pergunta: quais seriam os possíveis desdobramentos dessa periodização para estudos futuros?
né? Teriam mais outras fases, tal. Então, assim, é muito interessante, gente. É muito interessante. Vou mostrar aqui o Cloud para vocês. Cloud é esse aqui. Vou escrever aqui. Vou fazer, né? É preciso de um projeto, né? Um projeto do quê? Fala para mim, Lúcia, o quê? Um projeto para produtividade. Para concorrer ao edital de Bolsa Produtividade da onde? Da SNPq. Como que é o SNPq? O CNPq. O tema deve ser o estudo do telejornalismo enquanto quê? Enquanto praça pública. Sugira desdobramentos do tema. O que mais? Bibliografia? Recortes teóricos? Não, coisas teóricas. Correntes teóricas. Correntes teóricas e conceitos. Vamos lá. Nossa, o telejornalismo como ágora contemporânea. Olha, trouxe Habermas, Alfredo Viseu, Charodô e Lúcia Coutinho. Olha, ele sugeriu produtos técnicos, manual de boas práticas para participação social no telejornalismo. Supervisão de pós-doutorado, formação de grupo de pesquisa. Pô, olha o cara, 4 artigos em periódicos pares A1 e A2. Ave Maria. Cidadania, Maria Cristina Mata, eu não conheço. Cecília Peluso está certo. Maria Cristina Gomes deve ser. O Wilson Gomes tem. Essa aqui. E Lúcia, dramaturgia do telejornalismo. Contrato de comunicação tem, de Charodô. Dominique Volton tem. Alfredo Viseu tem. Ele fala do laço social. Agora a teoria da esfera pública está certo, do Habermas. Lembre-se que a gente está comprometido com o quê? Com a ciência, com o uso, né, responsável. A gente não é de frufru, não, a gente é gente séria, né? Aí a gente já pensou no que a gente vai usar, como vai usar, fez a nossa fichinha, né? E aí tem os exemplos de declaração, né, que estão sendo usados, né? Aí você coloca, esse trabalho utilizou ferramentas de inteligência artificial nas seguintes etapas do processo de pesquisa. Na etapa de edição de texto, na etapa de edição dos gráficos, aí você descreve tudo que foi, né? Algumas revistas, elas estão pedindo cover letter. O que é? É uma declaração a mais. Esse trabalho, então por isso a importância da ficha. Escreva o nome da etapa, que ferramenta, descreva brevemente como a ferramenta foi usada, descreva os resultados, descreva como esses resultados foram usados. E aí você tem que explicar, todo o material gerado foi revisado e ajustado pelos autores para garantir a conformidade com as diretrizes da revista. Então, assim, é inalienável a autoria,
né? Outro exemplo aqui. Se a revista exige uma sessão ao final do artigo, aí você faz a declaração. Durante a preparação desse trabalho, os autores utilizaram a ferramenta tal, o resultado foi tal. Tem uma pesquisa daqui da casa, Adriano Oliveira, professor Fred, né? O que eles fizeram? Uma pesquisa sobre as orientações sobre o uso da inteligência artificial nas políticas editoriais dos periódicos científicos da área de comunicação. Foi apresentado esse ano na Intercom, fresquinho, né? Eu extraí de lá uma tabelinha, né? Ele listou aqui as que tinham, né? Até o período que ele pesquisou, né? Que tinha era a comunicação e educação, que é da USP, matrizes também é da USP, novos olhares vão ficar devendo, e Organicom também é essa, que é a USP exigiu, está para todo mundo saber. Então aqui tem os procedimentos. A Intercom agora está pedindo, a revista da Intercom criou aqui, olha, tem lá nas políticas, né, declaração de IA generativa. Se ela mandou, É isso que eu ia falar. Então está aqui, ó. Declaramos que durante a preparação desse trabalho, os autores utilizaram tal, com o objetivo de tal, entendeu? Então, o que é isso? É transparência. Transparência na pesquisa. Aí, mas depois que a gente falou de tudo que isso aí pode ser feito, de tudo, eu quero voltar a uma questão inicial que orienta uma pesquisa. Eu preciso disso? O que isso aí pode me oferecer? Como eu irei usar? E essa proposta de uso está alinhada ao projeto e aos métodos escolhidos? Então, assim, diante de tudo isso, tem uma pergunta que é fundamental e é anterior a tudo isso. Eu preciso, o que isso pode me oferecer para a minha pesquisa? Que justifique o uso, entendeu? Não pode ser somente porque está disponível, porque eu consegui fazer, porque eu tenho acesso, porque eu estava com pressa, né? Porque eu estava na data limite. Não, o uso dessas ferramentas, e lembrando sempre, são ferramentas, são assistentes para que você desenvolva a sua pesquisa. E a pesquisa de quem que é? Do pesquisador. Então, ele pode sugerir tema, pode sugerir lá encaminhamento, pode sugerir método, mas a pesquisa é do pesquisador, tá? E a outra, eu trouxe aqui para vocês também, esse artigo da Intercom, né? E falar para vocês que tem uma edição da revista USP desse ano dedicada a esse tema do uso da inteligência artificial na pesquisa científica. Tem também um guia que foi publicado pela Intercom do uso ontem, um e-book que traz as diretrizes, né, de uso da inteligência artificial. Tem uma edição do Estudos em Jornalismo e Mídia, que é EJM, é uma revista editada pela UFSC, que tem foi de 2023, acho que outubro a novembro de 2023, inteiramente sobre inteligência artificial. E sobre algoritmos e outras formas do uso desse campo no jornalismo, tem uma edição da BJR. Então, assim, nós estamos em efervescência, discutindo, mas assim, eu não queria deixar para vocês uma coisa assim, que eu sempre critiquei, que é a alegoria. Entendeu? Você usar alguma coisa como se fosse um enfeite. Não, tem que ser um uso consciente, tem que ser um uso ético. E tem que ter uma justificativa plausível. Porque se você está com um volume muito grande de informação e que você precisa catalogar, você vai usar um programa, um software, ou você vai usar... Então, assim, por que você vai usar? E tem que saber também o que essa ferramenta pode te oferecer e como que ela vai trabalhar com seus dados. Tá bom? Era isso que eu preparei para vocês. Muito obrigada. Agora eu gostaria de dialogar com vocês. Muito obrigada, professora Edna.
A gente vai passar então as perguntas. Quem que gostaria de abrir? Todo mundo em silêncio? Eu vou começar então, né? Bom, queria agradecer muito a Edna por trazer essa pauta, né? Que é uma pauta urgente, né? Para um programa de pós-graduação, sobretudo. E é algo que nos traz muitos desafios e inquietações, né? Porque nós trabalhamos o tempo inteiro com pesquisa, com orientação, né, de jovens pesquisadores. Como que a gente consegue estabelecer esses limites, né, Edna, do que é ético, do que pode, do que não pode, sabe? Porque a gente não tem ainda, né, essa regulamentação. Então, algumas universidades já estão fazendo, né, a FMG já fez um protocolo, mas a gente realmente vai precisar, essa pauta é urgente, né, e a gente vai precisar se debruçar sobre ela. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como que você acha que, né, trazendo muito para a nossa situação, como que o programa de pós hoje, ou o ambiente de pesquisa, né, o instituto de pesquisa, assim, o que você acha que é mais urgente de se criar como um protocolo mesmo, um contrato, né, para que a gente não fira essas questões éticas que você trouxe, né, não fira o campo científico, porque vocês viram, né, que muita coisa ali nem existia, né, então a gente também se iludir e colocar, né, desinformação também nas nossas pesquisas. Como que na prática, como que a gente também se protege como pesquisador e como programa dessa tentação que né, que pode ter de busca dessas ferramentas de uma forma talvez exacerbada? Então, Cláudia, eu acho assim que vou falar assim da perspectiva de antigamente. Essa semana foi cassado, né, o título, né, de um pesquisador, né, várias publicações que ele tinha feito, né, e que não eram críveis, não eram comprovadas, né, ele forjou os resultados. Eu me recordo, vou contar uma historinha. Quando eu trabalhava, né, na Federal do Tocantins, teve um aluno que ele escolheu uma orientadora, ele só queria fazer com aquela orientadora, era o sonho dele, e era o tema que ela tinha estudado no doutorado dela. E aí ele começou a desenvolver, né, um tema específico e entregava, né, em cada reunião de orientação um pedacinho ali do TCC, objetivos, desenvolveu e tal. E a orientadora foi falando com ele, orientando, tal. O trabalho dele, ele estava pagando para uma pessoa fazer. Ele estava no Tocantins e essa pessoa que fazia o trabalho para ele era de Curitiba. O que essa pessoa fez? Ela ia a bibliotecas, universidades, e ela procurava, né, teses ou dissertações ligadas àqueles temas. Naquela época, isso foi em 2008, ainda não estava tudo no repositório, no sistema. Então, você achava na biblioteca da universidade a tese ali impressa, né? Ela fazia um compilado, um bem bolado de várias, e ia entregando, né? A todo momento, a orientadora sabia que parte daquele texto era dela, porque a gente conhece aquilo que a gente escreveu, né? Mas ela foi deixando, vamos ver até onde ele vai chegar. Aí, pouco antes da defesa, de apresentar o TCC, eu era coordenadora do TCC, aí ela falou, olha, isso aqui é um plágio, né, tal, e o aluno, ele subiu, assim, 10 andares. Você é louca, professora, eu sou uma pessoa honesta, E ele falou, eu quero ir para a banca. E aí, senhores, foi um espetáculo, né, dantesco, né? Porque aí você tinha que comprovar, né, página a página, né, qual que era o texto, qual que era, né, o trecho, né, confrontando, até que, é claro, essa sessão não foi pública, nós pedimos autorização, né, para ser só, e ele queria que tivesse pessoas que queriam testemunhas, enfim. Então, essa questão do plágio e dessa coisa, existiam outras formas de serem feitas. Eu creio, assim, que um grande perigo dessa questão de você fazer o texto é que ele busca várias referências e ele coloca ali, como sendo uma visão possível. Por isso que eu falo que você só pode perguntar aquilo que você sabe a resposta.
porque você tem que ter filtro. Vocês viram que na hora a gente já identificou, a Cris Finger não tem esse livro. Ilusca não escreveu esse livro, porque a gente conhece a obra da Ilusca. Entendeu? Agora, você simplesmente cortar... Então, a primeira questão que eu falo é a pesquisa do pesquisador, a responsabilidade é sua. Você pode utilizar a ferramenta para te auxiliar em algo que você já sabe qual vai ser o resultado. E você vai dizer para ela se está correto ou se está errado. Eu falo assim, é bem operacional. Por exemplo, vocês conhecem, eu acho, aquele meu texto, e não conhecem, Fases do Telejornalismo. É descritivo. Ele é totalmente fase tal. Eu coloquei o artigo e pedi para ele fazer uma tabela. Quer dizer, o conteúdo eu já sei, está ali escrito. Ele só organizou as colunas e as tabelas. Até aí é plausível, né? Por exemplo, agora você perguntou, né? Qual o desafio da pós-graduação? Eu acho que é pactuar. Essa questão da declaração de uso é fundamental. Onde você usou, como você usou e para que você usou. Mas é uma coisa que facilmente o pesquisador perde o controle. Por quê? Porque se você não fizer o fichamento. Por isso que a primeira coisa que eu mostrei lá é você estabelecer um critério metodológico de uso. Você descrever etapa por etapa o que você fez. E depois, gente, não é porque você fez que você tem que colocar. Entendeu? Depois ainda de ter feito, você pode escolher não colocar. E só colocar aquilo que realmente trouxe segurança. Né? Essa tecnologia vai avançar? Vai. Porque ela trabalha com dados. Então, acho que já ChatGPT estava indo até 2019, mais ou menos, quando começou. Aí ampliou mais um pouquinho, porque assim, ele é alimentado. Ele só complementando, tem uma questão também em relação às... Eu consegui fazer um artigo com comando que ele escreveu um texto racista, porque ele não tem filtro. Eu alimentei o prompt, eu falei para ele, olha, a maioria das pessoas negras, dos presos, nos presídios, são negras. E havia uma pesquisa científica que dizia que as pessoas negras são mais propensas ao crime. É verdade isso, vocês sabem, já estudaram isso, né? Isso aconteceu, né? Numa época da nossa história. Esqueci o nome agora desse pesquisador. Ele fazia análise do tamanho do crânio e tal. E eu alimentei e perguntei. Aí ele respondeu que sim, que a maioria das pessoas são negras e que haveria uma tendência maior de pessoas negras em cometer crimes. Então, eu quero dizer assim, ele não tem filtro, ele não tem moral, ele não tem, entendeu? E ele vai estar escrevendo o comando que você der. Então, não tem. Não sei se eu respondi, amiga. Quer fazer? Passar para a Paula. Só pensando aqui junto, né, gente? Assim, como incluir... acho que hoje a reflexão sobre inteligência artificial na pesquisa, ela deve começar a ser incluída na nossa reflexão metódica, né? Como é que a questão metódica passa hoje, né, por diferentes suportes outros, que também são suportes, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu sou da época, né, de texto impresso, de escrever e tal, já era uma mudança absurda, né? Quando eu fui fazer minha monografia, eu fiz, no Espírito Santo, né, uma maquininha manual de datilografar, e a gente pagava, na época, para uma moça que era do Instituto João de Santos Neves, era como se fosse um instituto de pesquisa, assim, lá, para ela digitar em máquina elétrica que tinha aquelas esferas, sabe, bonitinhas.
Era um mostiço, né? Chique demais. Mas, assim, exigia uma outra lógica de produção, que era organizar a estrutura toda na cabeça da gente antes. Quando começou a ver computador, ainda na MS-DOS, né? Lá atrás, né? Mas já era um espetáculo, porque a gente conseguia dar Ctrl X e tal, a gente conseguia fazer essas mudanças. E isso modificou a nossa forma de pensar. E como é que essa questão do IA, talvez a gente devesse pensar também na introdução metódica, nas disciplinas de pesquisa e tudo, né? Que não dá para a gente esquecer, isso faz parte. Mas como utilizar, né? Essas produções éticas também como tema de estruturação metodológica mesmo. O que você acha disso, Edna? Não, acho que pode fazer as duas, pode, Edna? Oi. Boa noite, Edna. Todas essa conversa que você teve com o ChatGPT, ele trouxe questões que você já tinha alimentado a sua própria conta. Por exemplo, o livro que o Pedro escreveu, que ainda não está escrito, mas percebe. Uma dúvida que eu tenho é, quando você foi fazendo isso, qual você falou dessa questão que ele foi racista, porque você induziu ele consegue, ele tem uma base de dados geral, por exemplo, pesquisas que eu fiz vão interferir no que ele vai te responder, ou ele foi induzido porque você já tinha colocado a tese do Pedro ali, ou porque você já tinha colocado outras pesquisas, aqueles nomes de pesquisadores ali, para ele te dar aquele conteúdo. Entendi. Vou começar pelo dela e para o seu. Então, pergunta de 1 milhão. O que eu tenho percebido? Quando você se loga, você alimenta a máquina, né? O Learning Machine lá se alimenta, né? Ele tem acesso a muita coisa ali que você vai colocando. E ele quer me agradar, né? E ele quer, é a mesma coisa do Instagram lá, das preferências e tudo. Quando eu digo para ele não gostei, quando eu digo para ele, esse aqui eu gostei, ele também vai entendendo, né? Uma forma de me dar respostas. O que eu tentei fazer ainda, nós estamos com um grupo de 4 pesquisadores. O que a gente fez? A gente deu os mesmos comandos com pontas diferentes e as respostas foram diferentes. Foram muito diferentes. Aí eu não sei se é o léxico do comando, do prompt, porque ao perguntar a mesma coisa você também usa outro tipo de vocabulário e ele é capaz de ler a sequência semântica e te dar respostas que te atendem, né, de acordo com aquilo. Ou, agora, o que a empresa falou? Ela falou que alimentou com tudo que é código aberto. Eles alimentaram até determinado tempo. Só que, assim, qual é a nacionalidade dessa empresa? Né? É uma coisa que a gente tem que olhar. Porque se você for olhar, tem pouca produção do Brasil. Quando você pede referências de estudos brasileiros, ele te dá muito pouca coisa. Agora, em relação aos journals norte-americanos, nossa, você acessa assim, acabou de sair em setembro, você já consegue acessar. Então, assim, por exemplo, vocês sabem que agora a produção não vai ser mais qualis, né? Os periódicos e tal. Como é que chama, Ilusca? Por citação, como que chama? Impacto. Índice H, impacto. Uma coisa está relacionada com a outra. Entendeu? Quando... Agora, mas não é agora. Agora é só para o próximo capítulo. E é muito doido, porque assim, ele te dá, se você pedir da Índia, eu quero autores da Índia que estudem jornalismo e inteligência artificial. Ele vai dar um que estuda em Harvard. E esse mapeamento eu também já fiz. Entendeu? Quem são os autores, que caminho que ele faz para cercar? Então, respondendo a sua pergunta, assim, da minha experiência de pesquisa, ele tenta me agradar sempre, ele me dá respostas
que dentro que quanto mais eu falo para ele as coisas que eu gosto, mais ele vai dar respostas dentro desse campo. Quando ele, por exemplo, eu experimentei essa coisa do elogio, foi um outro pesquisador que falou. Como são assistentes, se você disser para ele, nossa, eu gostei muito, tem uma frase que eu coloquei assim, te amo, Claude. Né? E aí ele respondeu, nossa, eu fico muito feliz que você tenha... Nossa, tudo que eu pedi depois daquilo, porque ele criou algum algoritmo dizendo que eu estou assim aberta para aquilo que ele tem que ter. Eu não sei que tipo de matemática, o código que foi usado, mas dá para perceber. E é diferente quando eu coloco assim, você não sabe nada. É que assim, muito rápido eu não tive tempo de mostrar. Quando eu coloco para ele assim, você não sabe nada, isso não é pesquisa, isso, ele também me responde assim de uma forma mais agressiva. Ele fala assim, olha, sinto muito se seus parâmetros não foram claros. Tipo assim. Então, assim, é bem interessante. Mas o que eu sempre vou falar é uma empresa comercial. Você imagina quantas pessoas assinam isso pagando na nossa moeda R$101 ou R$95, né? $1 eu não sei quanto que é. Algumas empresas só trabalham com dólar. Não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas tem muitos aplicativos, né? A versão profissional, qual que é como é que eles trabalham? A versão gratuita te dá, assim, uma oportunidade de conhecer, né, e de gostar da ferramenta, né? Mas o uso mesmo, né, que se você for fazer um uso contínuo, tem que ser pago. Então, é um negócio. É um negócio. Respondendo você, Lusca, eu já esqueci, só retoma. Eu perguntei em que medida que a gente não tem que incluir agora essa questão do uso da inteligência artificial, como a gente trabalha com metodologia, também não precisa se preocupar com isso, né? Com a estruturação disso. Na dimensão metódica, ou seja, incluir a questão da inteligência artificial na nossa reflexão metódica. Precisa, porque assim, eu não tive tempo de olhar, mas, por exemplo, quando ele me trouxe 5 artigos sobre inteligência artificial no jornalismo, de pesquisadores norte-americanos que publicaram em journals. Aí, como que eu faço? Eu primeiro faço a minha análise, e depois eu peço para ele para confrontar o que ele fez, né? Há uma tendência de tomar aquilo como mais verdade que os outros. De que forma eu estou dizendo? Por exemplo, ele não deu aqui o 2020, esqueci, não tinha? Não sei. Curry 2020, né? Esse aí é o cara que eles estão divulgando. Agora, o que eu não sei dizer é se esse negócio é patrocinado ou se não é, porque no Instagram está claro, pelas regras do Instagram, isso aqui é um conteúdo patrocinado. Eu fico imaginando se esses journals também não têm contrato, porque assim, pode ser uma viagem? Pode, mas há uma recorrência de determinados autores que sempre aparecem. Entendeu? Então, Que medida o quadro periódico, o fim do quadro periódico vai... Fico pensando aqui em que medida que o fim do pares periódico também não vai levar a isso, entendeu? Na medida que o que vai contar o fator de impacto, então além de você escrever o artigo periódico, você vai ter que ser um influencer para divulgar o seu artigo. Entendeu? Para a gente, do ponto de vista da comunicação, é muito legal, que a gente pode tentar fazer lives, essas coisas assim, né? A gente com produção técnica, né? Nossa produção técnica vai bombar. Mas na perspectiva... E de outras epistemologias. De outras epistemologias, como é que vai ser isso, né? Quer dizer, a gente se deslocaria para uma área meio, né? E não para uma área de conhecimento, só para um campo de conhecimento. Então, a impressão que eu tenho é que o tempo todo estão nos empurrando para uma perspectiva mais instrumental, de meio, e não mesmo uma perspectiva de campo de conhecimento. Mais alguma pergunta? Quer?
Boa noite, Edna. Obrigada pela sua fala, né, pelo modo como você conduziu todas as questões relacionadas ao uso da inteligência artificial, sobretudo na pesquisa científica, né? Eu sou professora aqui na FACOM, PPG-Com também, e fiquei refletindo muito assim, ao longo da sua exposição, e uma coisa que me veio agora, eu até não havia pensado anteriormente, é sobre a questão dos dados da pesquisa, né? Em torno da originalidade, né? Todas as questões que a gente tem em torno do pesquisador, e aí eu fiquei pensando que a pesquisa só se torna pública a partir do momento que ela é validada por uma banca e é publicada no repositório da universidade. Ou nos eventos, a gente tem os anais, no caso das revistas, né, a gente tem também ali as edições. E quando a gente está cedendo parte da nossa pesquisa para uma ferramenta como essa, que se alimenta desses dados, automaticamente nós estamos tornando público dados da nossa pesquisa que ainda não foi validada por pares, e que pode ser usada a qualquer momento por essas ferramentas, né? Então, eu não tinha pensado sobre isso, mas te ouvindo, eu fiquei refletindo muito sobre essa questão, né? Porque essas ferramentas, elas são de empresas privadas, mas elas têm a versão gratuita, né? E a partir do momento que nós estamos colocando nossos dados originais, né, de pesquisa, de pensamento, de inteligência, de produção acadêmica, para essas ferramentas, nós estamos disponibilizando os nossos dados, né? Sim. Então, eu fiquei refletindo mais, né, conversando realmente com as questões que vocês estão abordando, assim, e uma coisa para a gente refletir, para além dessa ideia do pensamento, né, o quanto a nossa estrutura lógica de desenvolvimento do pensamento, metodológica para organização da pesquisa, a gente tem essa implicação ética em relação à disponibilização dos dados que ainda não foram validados, né? Sim. E também, assim, uma coisa assim, que particularmente me preocupa muito é a questão da autoria. Porque quando ele sobe, a autoria desaparece. Nem sempre ele vai dizer que aquilo que, por exemplo, a dramaturgia do telejornalismo é da Ilusca. Entendeu? Em algum momento, para alguém, pode aparecer apagada. Então. Dramaturgia eu contei. Eu perguntei assim, o que é dramaturgia? Mais o gratuito, né? O que é dramaturgia do telejornalismo? Aí ele falou para mim assim, aí ele falou lá o que era, que não era exatamente, era dramaturgia. Escreve sobre isso, Maria Imaculata, Medite, que tal? Não tinha não. Ele assim, então ele pegou, né? Dramaturgia foi a Imaculata. E o jornalismo Medite. Aí eu falei assim, e Lúcia Voltinho escreve sobre dramaturgia telejornalismo? Lúcia Voltinho tem vários artigos sobre o tema. Mas é uma proeminente, né? Proeminente pesquisadora. Então, eu vejo com muita preocupação e tudo isso é muito novo. Então, assim, realmente, eu sempre estou pesquisando a diferença de uso no notebook e no aplicativo. Existe diferença, né? As respostas não são iguais, né? Algumas coisas mais fácil fazer pelo celular, outras ele mesmo sugere que por celular. Agora, isso só no campo do texto, campo das imagens. Então, por exemplo, não é muito da nossa área, mas você descobrir um ponto de fusão do metal, não sei o que, é possível criar essa imagem que lembram que a fotografia já foi documento. Como é que você documenta numa tese sobre ciências, sei lá, encontrou um fungo, alguma coisa, você não tem que fotografar microscopicamente e colocar ali na tese alguns documentos. Então, a generativa, ela vai buscar esses dados e ela é capaz de reproduzir. Entendeu? Então, assim, são muitos limites que estão sendo, e eu acho que isso vai criar novos pactos, né? Novas formas, porque, assim, agora é possível fazer isso? Não. Me recordo de um pesquisador da USP, que ele foi nos Estados Unidos e ele copiou numa biblioteca, aliás, copiou não, ele fotografou os slides que eram apêndices de uma tese, falando lá
fermentação de determinado fungo. Ele nunca fez a pesquisa, mas ele usou as fotos de outro trabalho. E isso só foi encontrado porque depois que digitalizaram o original, e aí, assim, obviamente, né, ele foi candidato a reitor da USP, e aí o pessoal da oposição, a gente sempre faz isso, né, de buscar, né, fazer uma pesquisa, né, desde o cara na graduação, né, para saber se tem alguma coisa, e realmente ele perdeu o título. Ele tinha fraudado os documentos, né, da tese dele. Então, assim, a inteligência artificial vai fazer isso, né? É agora, tal, não. Essas fraudes aconteciam. É que agora, se você, quanto tempo a gente levou? 3 segundos a resposta que ele dá. E também tem uma coisa assim, ele é ruim de colocar fonte. Tudo que a gente faz na pesquisa é referenciado. Ele não te dá, não acredita nele, não. Entendeu? Às vezes ele acerta o nome, ele é o livro. Eu gosto assim, ele não sabe que o Alfredo Viseu é o Pereira Júnior. Porque o Alfredo Viseu tem um livro, Decidindo o que é Notícia, que ele usava o nome dele inteiro. Alfredo, não sei o que lá, Viseu, Pereira Júnior. Eurico Viseu, né? Pereira Júnior. Então, você vai entrar lá nas referências como Pereira Júnior e não como Viseu, né? E eu já fiz isso uma vez, porque assim, eu uso Edna de Melo Silva, Edna Melo, né? Edna qualquer, Edna de Melo, sei lá, tem umas outras coisas lá, e ele diz que não sou eu. Eu falo assim, um bandido, né? Tanto trabalho, né? Então, assim, tudo isso aí está posto, né? Mas para a gente que trabalha com ciência, explicitar os métodos, os programas, que uso foi feito, como isso afetou o seu trabalho, né? E eu sempre vou trazer essa pergunta. Precisa? Até hoje eu não encontrei uma motivação clara no nosso campo de pesquisa que justifique o uso. Ainda não encontrei. E olha que eu faço isso todo dia. Tudo que ele consegue fazer, a gente faz sem ele. Tudo. Você ganha tempo, mas você depois tem que conferir, né? É uma loucura você ficar conferindo cada uma das referências que ele traz. É melhor você fazer o seu fichamento, né? Que aí você pode ser 3, mas você tem certeza que os 3 são bons, né? O cara te dá 17, você vai ter que conferir os 17. E as páginas, ele cria páginas. Ele cria, assim, inteligência coletiva, ele vai falar Pierre Levy, mas ele vai colocar lá um Domênico, alguma coisa. Você fala, puta, mas quem é esse Domênico? Nunca achei, entendeu? E aí você vai perder mais tempo para confirmar aquela referência do que se você usar a que você tinha, entendeu? Então, assim, são medidas, né? Escolhas, caminhos que a gente faz. Sem falar no custo disso, né? O custo que você está gastando, mas o custo também é o gasto. A gente fez uma pesquisa aqui, você faz uma pesquisa no Google, 0,3 watts de energia. Você fazer uma pesquisa no ChatGPT, 2,9 watts de energia por pesquisa. Nossa, mãe do céu, ainda tem um gasto. Nunca tinha pensado muito. E o pessoal que está atrás, que a gente não fala, que é o chão de fábrica, eles falam da inteligência artificial. E tem um monte de gente olhando para tudo que você está falando, fazendo, para conferir isso. E o cara ganha centavos para trabalhar, sei lá quantas horas, 18 horas, aqui no Brasil, Índia, e Nairobi, tem um caso que já foi citado, que teve gente que foi internada, doença mental, porque tinha que fazer imagem, olhando imagem, e tinha que separar. Então tinha imagem de estupro, imagem de assassinato, e eles tinham que ficar separando para não entrar, né, nessas listas de imagem. Então eles têm que fazer toda essa separação. Né? Não é só ficar vendo semáforo, onde tem semáforo, onde tem
faixa de pedestre, essas coisas não. Tem tudo isso que entra nesse tipo de pesquisa e ninguém fala sobre isso. Né? Eu sei que não é o seu tema, mas estou querendo levantar, porque é uma questão que eu levanto sempre, porque as pessoas acham que é muito fácil, que está tudo ali muito dado, muito tranquilo. Né? E quanto que tem por trás disso, que ninguém olha para isso, e quanto isso traz de problema para muita gente. Olha, sobre essa questão. Não, obrigada, muito bem-vinda. É um ponto muito importante. Um colega me trouxe a informação desses trabalhos remunerados de você ajudar a corrigir a inteligência artificial. Você tem que ser falante da língua portuguesa, dominar todos os códigos, né, da língua e tal. Então, preferencialmente, são professores, alunos de letras, né, pessoas, e ganha centavos, mas são centavos de dólar. Então, como a gente tem essa questão dos R$6 por dólar, né, 50 centavos para a gente é R$3. Né? Então, também tem uma contagem por palavras, né, que você faz por dia, né, de aprimoramento ali da língua. Né? E dá, em média, né, uma pessoa lá que fica ali 10 horas, 12 horas fazendo isso, ela consegue fazer por dia em torno assim, de R$300. O que para a nossa realidade no Brasil, em 5 dias, daria 1.500, vezes 4. Entendeu? Então, assim, é uma máquina de fazer, né? Eu acho isso, assim, tudo muito novo e não consigo ver como uma solução para isso. Porque, assim, o financeiro determina muitas coisas, né? Quando você fala que alguém está recebendo em dólar, né? E que você pode trabalhar da sua casa, que você pode estar em home office, conciliar filho pequeno, entendeu? Então, assim, é uma máquina ali que está gerando tudo isso, mas que dentro do faturamento deles, isso é ínfimo. O valor que tem aquela sua correção é muito grande. Né? Imagina a hora do professor doutor, né? A hora do especialista, em letras, né, falando sobre concordância verbal, nominal, fazendo todas essas revisões. Muito caro, né? Só que eles pagam uma tabela lá por palavra e tal, e a maquininha vai rodando. Mas muito obrigada, é um custo mesmo. E está tudo aí. E aí a gente vai chegar no ponto para assim, mas o que é a ciência mesmo? Porque são várias máquinas produzindo isso, para a gente chamar de ciência. Né? Muito obrigada, Edna. Acho que a gente começa então, né, a encerrar não o debate nunca, né, porque é um debate que a gente vai precisar continuar, né, Edna, mas essa palestra, e a gente agradece demais a professora Edna pela vinda, por estar aqui com a gente esses dias, né, essa troca é muito importante, né, essa tua fala, esse teu alerta, porque no programa de pós-graduação, né, que a gente trabalha com pesquisa todos os dias, né, há uma preocupação muito grande nossa, né, de como que a gente vai estar refém também, né, usar como ferramenta, mas não ficar refém, né, não submeter as nossas pesquisas também a epistemologias que estão talvez atendendo a outros interesses. Né? O que está sendo dado ali? Esse olhar é importante. Nós temos no programa pesquisadores desse tema, né? Kerry, que está aqui, o Junito, né? Enfim, nós todos precisamos, Stanley, precisamos nos atentar a isso, né? Então, eu acho que é um alerta, né? O Edna, você trouxe, eu acho que é um alerta de como usar e como desconfiar, né? E a gente vai precisar, como programa, né, das universidades, começar a pensar também em criar aí esses pactos, né? E a gente pensar como que a gente sinaliza dentro das nossas disciplinas, né? Um trabalho mesmo da a gente saber usar essas ferramentas, né? Eu que falou da máquina de escrever, né, Luz, que eu também TCC na máquina de escrever. Hoje a gente olha para isso, né, e fala, meu Deus, como que a gente conseguir? Uma matéria dominical em máquina de escrever, como é que a gente conseguia raciocinar de fazer o lead ali sem dar Ctrl+C, Ctrl+V? Hoje a gente não consegue mais imaginar. Então, realmente, daqui a algum tempo, talvez a gente não consiga mais imaginar, né, um trabalho que não vá
consultar de alguma forma essas ferramentas, mas quais são os limites e essa transparência que a Edna trouxe, né, que eu achei muito importante. A gente acrescenta muito, Edna, as nossas discussões, né, e a gente, como programa, ainda vai precisar ainda se debruçar muitas vezes. E quem sabe trazer mais vezes a Edna aqui, que é sempre muito bom, né, gente? Obrigada mesmo. Passar para a Ilse agradecer a presença de vocês, né, dos discentes, temos aqui vários docentes, todo mundo está um pouco cansado pelo tempo, porque a gente teve um problema técnico aí no início, mas eu agradeço muito aí a persistência da gente estar aqui discutindo e ouvindo a Edna sobre algo tão importante. Eu ia passar para a minha colega Lúcia. Agradecer a professora Edna, né, por ter compartilhado conosco tantas informações, tantas inquietações, nos levado a fazer tantas reflexões importantes aqui hoje. Agradecer também a professora Cláudia, né, por ter oportunizado, a gente está aqui escutando hoje a professora Edna, a partir da coordenação do PGCOM, né, e por ter colocado essa temática em pauta, que é uma temática urgente, né. A gente fica pensando, talvez, os diálogos com os colegas, né, com os nossos alunos, né, ajudaram também a qualificar esse nosso encontro de hoje, que só reforça, né, a ideia de que na pesquisa científica, né, no trabalho acadêmico, tem trabalho, né? A solução mágica, nada é mais anti-ciência do que uma solução mágica, né? Então, que a gente imagina que seja uma mágica da inteligência artificial, se a gente tem pelo menos um pezinho na ciência, a gente vai saber que não pode ter solução mágica, né? A gente ainda está na perspectiva da razão, a gente acredita nesse fato da racionalidade, é por isso que a gente está aqui, né, na universidade, para ter um papel de desvelamento desse raciocínio mágico. E se a gente não acredita nesse raciocínio mágico, a gente tem que encarar esses desafios, né, de qualquer mágica, ainda que seja tecnológica, né, mas aí não pode ser nada mágico, né, gente? Por isso, agradecemos a Edna por nos lembrar disso. Muito obrigada. Obrigada, Luz. Só para a gente finalizar, eu queria muito agradecer aos nossos bolsistas, né, que sem eles a gente, né, não faz nada dentro desse programa. Então, desde cedo, fiquei lá perturbando, né, muitos deles. Então, agradecer muito, viu? Douglas, o Pedro, né, que agora é doutor Pedro. O Pedro também que nos ajudou, a Ana Carolina, a gente está com a Ana Lídia aqui, Antônio, Paula, né, que entrou no doutorado, até entrando no doutorado, eu já estava lá mandando mensagem para ela. Enfim, Suzana, né, todos vocês, Mariana, Raí. Então, assim, a participação dos nossos discentes nesses eventos, a gente precisa sempre agradecer, né? Porque a gente, né, a Kelly está lá no grupo também, né, de mídia, a gente fica lá o tempo todo, né? Eles mandam coisas lindas, a gente fala assim, não, mas essa palavrinha aqui, né? Então, agradecer muito, porque assim é isso, né? Assim, a gente precisa fazer, divulgar, mostrar o que a gente está fazendo, gravar para colocar público, né? Isso é algo muito importante. Então, agradeço muito mesmo, queria fazer esse agradecimento final aos nossos discentes. Sem vocês não tem programa, né? Muito obrigada, gente. Obrigada, Edna, mais uma vez. Luz, que é minha parceira aí, né? E agradecer muito a vocês. Um abraço, gente.